Essa busca, esse desejo que te trouxe até aqui, nasce de um lugar muito mais profundo do que a raiva ou a vontade de dominar. Ela nasce de uma dor silenciosa, a dor de não se sentir visto, de não se sentir valorizado no seu devido lugar. A verdade, e eu peço que você respire fundo para ouvir isso, é que a sua verdadeira batalha não é e nunca foi contra o ego do outro. A verdadeira questão é sobre o espaço que você tem ocupado dentro de si mesmo, na sua própria consciência. Imagine-se diante de um espelho, tentar mudar a atitude de alguém para que essa pessoa finalmente te enxergue. É como gritar com o seu próprio reflexo, implorando para que ele mude a expressão, para que ele sorria antes de você. O mundo lá fora, com todas as suas pessoas e circunstâncias, é apenas este espelho. Um espelho que reflete, com uma precisão que chega a ser brutal, aquilo que você, no fundo da sua alma, acredita ser verdade sobre si mesmo. A luta, portanto, não pode ser com a imagem refletida. A luta precisa ser com o rosto que produz essa imagem. Para quebrar essa dinâmica de desvalorização, você não precisa de uma marreta para o ego alheio, mas de uma transformação radical no seu estado de ser. Você precisa, de uma vez por todas, parar de pedir valor e começar a encarnar esse valor. A ciência hoje nos mostra como isso acontece em um nível profundo. A neurociência espiritual nos ensina que nosso coração e nosso cérebro emitem um campo eletromagnético que carrega a assinatura da nossa identidade emocional. Se você vive se sentindo invisível, carente de reconhecimento, você está transmitindo um sinal de falta, uma energia incoerente que, por sua própria natureza, só pode ser recebida com indiferença ou desrespeito. A mudança na forma como os outros te percebem começa com a mudança do sinal que você transmite. Então, o convite deste nosso tempo juntos é exatamente este. Vamos parar de brigar com o espelho e começar com coragem e compaixão a trabalhar no rosto. Vamos recalibrar o sinal que você emite para o mundo, não como um esforço, mas como uma redescoberta. O objetivo não é lutar por reconhecimento, mas tornar o reconhecimento do seu valor uma consequência natural, uma resposta inevitável do universo ao seu novo estado de ser. Existe um campo de batalha silencioso dentro de você, um lugar onde a esperança e a exaustão dançam uma valsa interminável. É o ensaio mental antes de uma conversa importante, a construção de um discurso perfeito que, você jura, desta vez irá funcionar. É a busca pela palavra certa, pelo tom de voz exato, pela armadura emocional que te fará, finalmente, ser levado a sério. E então, o encontro acontece, e todo o seu esforço se desfaz em pó diante de um olhar vazio, de um silêncio que grita mais alto que qualquer palavra de rejeição. Esse ciclo, essa repetição de se preparar para uma guerra que só você parece lutar, deixa um rastro de cansaço na alma, uma sensação de invisibilidade que se torna cada vez mais pesada. E se essa muralha que você tanto tenta derrubar não estivesse de fato do lado de fora? E se essa pessoa, com sua indiferença que às vezes parece cortante como vidro, fosse apenas um mensageiro, um ator inconsciente contratado pela sua própria alma para te entregar um recado urgente, para te mostrar uma ferida antiga que você, talvez, tenha se recusado a olhar. O grande segredo é que o mundo não te dá o que você pede. Ele te devolve o que você é. Aquela atitude resistente que você encontra no outro é o reflexo exato, o espelho perfeito de uma parte de você que ainda duvida do próprio valor, que ainda não ocupa o próprio trono. Aqui, a mais sutil das armadilhas se revela. No exato momento em que você veste sua armadura para lutar por validação, você está enviando a mais clara das mensagens ao universo. A de que o seu valor não é intrínseco, mas algo que precisa ser conquistado, merecido,
arrancado das mãos de outra pessoa. Cada gota de energia que você direciona para quebrar a couraça do outro está, na verdade, sendo usada para reforçar os tijolos do seu próprio cativeiro emocional. A resistência dele se alimenta da sua necessidade. O poder dele vem do poder que você entrega a ele. Então, que tal um convite para um novo caminho? Um caminho que não exige força, mas uma imensa e corajosa honestidade interna. Quando a dor da invisibilidade vier te visitar, ao invés de recebê-la com a fúria de quem vai para a guerra, experimente acolhê-la com uma curiosidade serena. Deixe que ela entre e se assente. E então, em silêncio, pergunte a ela como quem conversa com uma parte esquecida de si mesmo. O que em mim acredita que essa sua dor é real? Qual parte de mim te deu a chave da minha paz? A resposta não virá como um trovão, mas como um sussurro, e é neste sussurro que a sua libertação começa. É a antiga história do escultor que, frustrado com a face que emergia da pedra, passa a vida a culpar o cinzel. Ele acusa a ferramenta de ser cega, de ser teimosa, de não compreender a beleza que ele deseja criar. Mas o cinzel não tem vontade própria. Ele apenas obedece. Obedece à firmeza da mão, à pressão dos dedos, à visão que nasce primeiro no coração do artista. Para mudar a expressão da estátua, não se quebra a ferramenta. Alimenta-se a alma do artista com uma nova visão, uma nova certeza. A sua consciência é o artista. O mundo é apenas a pedra obediente. Existe uma fome que não é do estômago, uma sede que a água não sacia. É uma tensão quase imperceptível que viaja pelo seu corpo, um estado de alerta constante que monitora as reações das pessoas ao seu redor. É a respiração que se prende por um milissegundo enquanto você espera um elogio após uma fala. É o corpo que se inclina sutilmente, buscando um sinal de aprovação. É a sua paz interior colocada como refém, dependendo de um aceno de cabeça, de uma resposta positiva, de um gesto de concordância que talvez nunca venha. Este estado de vigilância é um veneno sutil que aos poucos transforma a sua soberania em dependência. Por trás dessa busca incessante, há uma química poderosa em ação. Cada pequeno hit de validação externa, um elogio, uma curtida na sua foto, alguém que concorda com a sua opinião, libera no seu cérebro pequenas gotas de um mel químico, uma recompensa que te faz sentir bem por um instante. E o seu sistema, em sua sabedoria primitiva, aprende a caçar esses momentos. Você se torna, sem perceber, um caçador de migalhas emocionais, e a sua energia, que deveria ser um sol estável e radiante, se transforma em uma chama de vela instável e reativa, dançando ao sabor de qualquer brisa que venha de fora. E aqui, o universo nos apresenta o seu mais belo e, por vezes, doloroso paradoxo. A sua necessidade desesperada por respeito é, energeticamente, a força que mais repele o respeito. Imagine a energia da carência como um vácuo que, em vez de puxar, empurra para longe aquilo que mais deseja. O respeito genuíno, a admiração verdadeira, não é algo que flui em direção ao vazio. É algo que ancora naquilo que já se sente cheio, completo. As pessoas não são magneticamente atraídas pelo que é carente e precisa ser preenchido. Elas são atraídas de forma irresistível pela energia do que é inteiro e transborda. Permita-se, talvez por apenas 48 horas, um sagrado experimento de sobriedade emocional. Um convite para se abster de pedir opiniões sobre si mesmo, de buscar ativamente por elogios, de verificar a reação dos outros às suas ações. Apenas por 2 dias, haja a partir de um centro de certeza interna, mesmo que ele pareça pequeno e trêmulo no início. Observe o desconforto que irá surgir, pois ele virá. Acolha-o. Esse desconforto é o som das correntes do vício se afrouxando.
É o grito da sua antiga identidade, que teme a liberdade. É neste exato ponto de desconforto que a sua verdadeira força espera para ser redescoberta. Pense que o seu valor intrínseco, a sua essência, é como o sol, imenso, constante e auto-iluminado. Buscar validação externa é como dar as costas para este sol, acender um pequeno palito de fósforo e implorar para que todos ao seu redor admirem a beleza daquela chama minúscula e vacilante. Ao fazer isso, você mesmo projeta uma sombra que impede a todos, e principalmente a você, de ver a glória do sol que existe aí dentro. Mas quando você encontra a coragem para apagar o fósforo, para renunciar à pequena chama da aprovação, algo mágico acontece. O sol que sempre esteve lá se torna inegavelmente visível para todos. Talvez você já tenha tentado, já tenha fechado os olhos com toda a sua força, tentando agir como se, tentando sentir uma confiança que parecia distante. E no processo, talvez tenha se sentido como uma fraude, um impostor na sua própria mente. Esse abismo doloroso entre a realidade que seus olhos veem e o estado que sua alma anseia por sentir é o que leva tantos a desistir, acreditando que não são capazes. Mas a falha não está em você. Está em uma compreensão equivocada da verdadeira magia que reside neste processo. A arte da assunção do desejo realizado, como ensinada pelos grandes mestres da consciência, não é sobre fingir uma euforia que você não sente ou forçar uma visualização colorida. É sobre fazer uma pergunta muito mais sutil, íntima e poderosa. Como eu me sentiria se o reconhecimento e o valor que eu busco já fossem um fato consumado e natural na minha vida? A resposta raramente é um grito de alegria. É, mais frequentemente, um suspiro de alívio. É calma, é segurança, é a naturalidade de quem simplesmente é. É esse sentimento sereno, esse estado de ânimo tranquilo que você deve buscar e cultivar até que ele se torne a sua nova morada emocional. E aqui reside o segredo que transforma o esforço em entrega. O detalhe que quase todos erram. O erro fatal é continuar a se imaginar no palco, com os outros te aplaudindo. Isso ainda coloca o poder e a atenção do lado de fora. A técnica correta, a verdadeira maestria, é ignorar completamente o palco externo e focar exclusivamente no camarim da sua alma. A mudança é 100% interna. Como você anda pelo seu quarto quando se sente absolutamente seguro de quem é? Como são as suas conversas internas quando não há mais nada a provar para ninguém? Qual é a sua postura ao se sentar sozinho, em silêncio, sentindo-se completo? Ao se deitar à noite no limiar entre a vigília e o sono, eu te convido a uma nova prática. Em vez de lutar para criar cenas, simplesmente convide o seu corpo a te mostrar as respostas para estas perguntas. Sinta no seu peito, nos seus ombros, na sua respiração. Qual é a sensação física da autoconfiança inabalável? Que tipo de silêncio mental uma pessoa que não precisa provar absolutamente nada experimenta? Não force, apenas convide o sentimento. Deixe que esse clima emocional, essa nova atmosfera interior, seja o seu cobertor. Adormeça neste estado de ser. Pense em si mesmo como um ator genial, se preparando para o papel da sua vida, a pessoa de valor inquestionável. Um ator medíocre apenas decora as falas. Um mestre estuda a alma, a história, a psicologia do personagem. Ele aprende a pensar, a sentir, a respirar como o personagem, até que a fronteira entre o ator e o papel se dissolva por completo. Você precisa habitar esse estado de ser valorizado no teatro sagrado da sua mente, com tanta persistência e tanto amor, até que ele deixe de ser uma atuação e se torne a sua segunda pele, a sua verdade inegável no grande palco do mundo. E então vem o silêncio.
Você começa a praticar, a cultivar seu jardim secreto, a vestir a pele do seu novo eu no teatro da sua mente. E lá fora, o mundo parece não ter recebido o memorando. A pessoa cujo ego você desejava quebrar parece ainda mais indiferente. O reconhecimento parece ainda mais distante. É neste momento que a dúvida, como uma névoa fria, tenta invadir o seu santuário interior. Este é o grande teste do espelho, a prova de fogo que separa aqueles que apenas desejam daqueles que decidem se tornar. O que você precisa compreender, com cada célula do seu corpo, é que a realidade física tem sua própria inércia, seu próprio tempo sagrado de gestação. Entre o seu novo estado de ser e a sua manifestação visível no mundo, existe o que os místicos chamam de ponte de incidentes. Este período de silêncio, ou de aparente contradição, não é um sinal de que você falhou. É o som da construção. É o barulho dos andaimes sendo montados nos bastidores do mundo quântico. O universo está reorganizando a mobília para acomodar a sua nova presença. O maior teste que a vida te apresenta, raramente, é um evento dramático. É a persistência sutil do antigo normal. É aquele colega de trabalho que te ignora na reunião. É aquele familiar que faz um comentário passivo-agressivo que antes te tiraria do sério. É nesse momento, nessa fração de segundo, antes da sua reação automática, que o jogo é verdadeiramente ganho. A sua capacidade de respirar fundo, de observar o gatilho e de escolher conscientemente não reagir a partir do seu antigo eu reativo e carente. Essa é a sua maior declaração de poder. Cada não reação é um voto de confiança que você deposita na sua nova realidade, selando-a com sua calma. Para te auxiliar nesses momentos, é sábio criar para si uma âncora de coerência emocional, um portal secreto de retorno ao seu centro. Pode ser um gesto que só você conhece, como o toque suave do seu polegar no seu dedo anelar. Ou pode ser uma palavra, sussurrada apenas no silêncio da sua mente, uma palavra que encapsule o seu novo estado, como soberania ou plenitude. Isso não é um truque mental, é um comando neurológico, um talismã de sentimento que você ativa para retornar instantaneamente à sua casa interior, ao sentimento de valor que você já escolheu como sua nova verdade. Pense da seguinte forma: você plantou a semente de um carvalho majestoso. Você não volta todos os dias com uma pá para desenterrá-la e verificar ansiosamente se as raízes estão crescendo. A aparente imobilidade da terra na superfície é, na verdade, um sinal sagrado de que um trabalho profundo e invisível está acontecendo no escuro. A indiferença temporária do mundo é o solo trabalhando em silêncio para você. Sua única tarefa, seu único dever sagrado, é continuar a regar essa semente todos os dias com a água pura da sua fé sustentada, que nada mais é do que o seu sentimento de já ser aquilo que deseja. Resta então o último fantasma, o medo final que guarda o portão da sua liberdade. É a voz que sussurra: mas se eu parar de lutar, se eu abandonar as minhas armas e simplesmente me aquietar, não vou me tornar um capacho? Não vão passar por cima de mim? Esse meu silêncio não será confundido com fraqueza? É um medo válido, nascido de um mundo que nos ensinou que o poder precisa ser barulhento, que o valor precisa ser defendido com unhas e dentes. Mas a resposta para essa pergunta está em uma forma de poder que não aprendemos na escola. A ciência hoje consegue medir o que os sábios sempre souberam. Eles chamam de coerência cardíaca. Quando o seu coração e o seu cérebro, através da prática de cultivar sentimentos elevados, como a gratidão e a autoconfiança, entram em um ritmo harmonioso, seu corpo passa a emitir um campo eletromagnético mensurável, poderoso e ordenado. Este campo se comunica de forma não verbal com todos ao seu redor.
Ele fala uma linguagem que a mente consciente não entende, mas que o corpo do outro reconhece instantaneamente. É a linguagem silenciosa da autenticidade, da segurança e da presença. As pessoas são, em um nível profundo, magneticamente atraídas pela coerência. Eis a revelação final desta jornada. O verdadeiro poder é quieto. Ele não precisa se anunciar, não precisa de palco, não precisa de plateia. E o ego dos outros, aquele que você tanto tentou combater, não precisa ser quebrado. Ele simplesmente não encontra mais uma superfície onde se agarrar em você. Pense nele como uma frequência de rádio cheia de estática. Quando você muda a sua própria estação para uma frequência clara e coerente, a estática não tem como ressoar. A incoerência dele não encontra eco na sua coerência. E então, sem luta, sem esforço, ela recua, se adapta ou simplesmente se retira, em busca de outra batalha para lutar. Essa nova frequência te permite interagir com o mundo a partir de um lugar de presença indiferente e afetuosa. Indiferente não porque você se tornou frio, mas porque sua paz e seu valor não são mais negociáveis e não dependem da aprovação externa. E afetuosa, porque uma vez que você não precisa mais de nada de ninguém, você pode finalmente oferecer a sua presença de forma genuína e calorosa, livre do gancho da necessidade. Você se torna livre para dar, pois já está pleno. E essa postura, essa energia de autossuficiência pacífica é magneticamente irresistível. No fim, você se torna o farol. Um farol não corre pela costa, gritando para que os navios prestem atenção nele. Ele não persegue as embarcações, tentando desesperadamente salvá-las para provar sua importância. Ele simplesmente é. Ele se fixa na rocha, permanece inabalável em meio à noite e à tempestade e brilha a sua luz, de forma constante, de forma incondicional. E os navios, por si mesmos, ajustam seu curso e navegam com segurança por causa da sua presença. O seu valor autorrealizado é a sua luz. Pare de perseguir os navios. Apenas seja o farol. E assim, a jornada que começou com o desejo ruidoso de quebrar o ego de outra pessoa termina, inevitavelmente, no único lugar onde ela sempre poderia terminar, no silêncio do seu próprio trono, no centro do seu reino interior. Fica claro agora, não fica? A batalha nunca foi lá fora. A guerra nunca foi contra eles. A busca por valor sempre foi um chamado para voltar para casa, para dentro de si mesmo, para que a sua nova realidade, a de ser plenamente visto e inegavelmente valorizado, possa de fato nascer. O seu antigo eu precisa morrer. Mas não imagine uma morte triste ou dolorosa. Imagine a libertação de uma borboleta que finalmente abandona o peso do casulo. É preciso morrer para a pessoa que um dia acreditou que precisava mendigar por reconhecimento nos olhos dos outros, que se alimentava de migalhas de aprovação. Essa morte é, na verdade, o seu renascimento. É o abandono de um fardo insuportavelmente pesado que, a bem da verdade, nunca foi seu para carregar. A biologia moderna nos confirma essa verdade mística. Nossas células respondem a cada instante não à realidade em si, mas à nossa percepção da realidade. De forma idêntica e espelhada, as pessoas respondem à sua percepção de si mesmo. Ao mudar fundamentalmente como você se percebe, você altera o sinal mestre que envia ao campo e o ambiente, o que inclui todas as outras pessoas, é elegantemente compelido a ler e a se harmonizar com esse novo sinal. Você nunca foi uma vítima do ego alheio. Você sempre foi e sempre será o mestre soberano da sua própria percepção celular e energética. Portanto, o chamado final deste nosso encontro não é para a guerra, mas para a sua coroação. A sua tarefa não é mais lutar por um lugar na mesa dos outros, é construir a sua própria mesa,
com a madeira nobre da sua autossuficiência. É assumir a sua própria cadeira real, com a dignidade silenciosa de quem finalmente conhece o seu lugar no universo. E então você testemunhará o maior dos milagres. Você descobrirá que o mundo não precisa ser conquistado à força. Ele simplesmente se reorganiza, em graciosa reverência e harmonia, em torno da majestade serena que você finalmente ousou reconhecer dentro de si mesmo. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, deixe um comentário. Nos vemos amanhã. Até breve.